Está abrindo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 23. Deixa lá uma folha de papel, um lápis, em volta ou do lado, para que você possa fazer algumas anotações e assim juntos possamos estar entendendo melhor a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não foi escrita para ser uma história, ela foi escrita para ser vivida. Essa está a diferença. Nós vamos ver hoje, Deus fala abertamente. Nessa Bíblia de estudo que eu estou hoje, a frase minha, quando ela é sublinhada, é a palavra de Jesus mesmo. Toda a palavra da Bíblia é a palavra de Deus, mas é no momento que o Senhor estava falando com o homem, fisicamente. Então eu quero te pedir nesse momento, livro de Mateus, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 12. Olha o que nós estamos vivendo, olha o que nós estamos passando e olha o que a palavra nos chama a atenção. Tá bom? Nós vamos fazer a leitura novamente alternada. Estarei lendo os versículos ímpares, você na sua casa, os irmãos aqui na nossa casa vão estar lendo os versículos pares. Isso, Juninho. Isso, capítulo 23, do versículo 1 ao 12. Então aí com a sua família, leia a palavra, tá certo? Nós vamos estar interagindo dessa maneira. Assim diz a palavra de Deus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, tudo que vos disser, isso fazei e observai. Mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam no primeiro lugar nos banquetes, nas primeiras cadeiras nas sinagogas. Das saudações das praças e de serem chamados pelos homens rabi. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém, queridos? Então, nesse momento, nós precisamos entender a palavra. No Manancial, nós estamos acompanhando diariamente a nossa leitura, ele tem assim como tema chamado exemplo. E tudo nessa vida nós temos que dar exemplo, seja em casa, ou seja no trabalho, ou seja na vizinhança. Todos nos olham, principalmente em casa, na criação dos filhos. Como é que os filhos nos veem como servos e servas de um Deus Altíssimo? Como é que eles podem nos observar e o seu crescimento ver quem é Deus? Aquele que provê, aquele que cuida, aquele que está à frente da sua casa. Então o tema ele é muito pertinente para os dias de hoje. Exemplo. Quem você tem tirado para ser exemplo da sua vida? Quem tem mostrado para você uma dignidade? Quem tem mostrado para você algo que você olha assim, eu gostaria que a minha vida, que o meu casamento fosse parecido com fulano, com o casamento de fulano de tal. Porque nós vemos a forma que eles vivem, nós vemos como eles estão. Você tem alguém assim nos dias de hoje? Então, esse é um momento de reflexão. Nós em todo momento, quer dizer, eu vou abrir um parênteses aqui para você tentar entender melhor. Lembra no momento que o Senhor nos chama de luz? Entendeu agora? É esse exemplo. Porque luz, aonde você estiver, por exemplo, as trevas, ela é comparada à escuridão.
Quando há uma luz na escuridão, de longe você vê que ali tem uma, então ali tem um exemplo. É a mesma história, por exemplo, se eu estivesse conversando agora para as irmãs Lucy sabe bem do que eu vou falar, né? Ela cozinha muito bem, por sinal. Então ela pode ter diversos temperos. Juninha aí, meu sobrinho também, tem diversos temperos na cozinha dela. E ela está preparando aquele feijão gostoso, aquele do caldo grosso, tudo aquilo ali. E se ela esquecer de colocar sal? Ela pode colocar a carne charque, todos os temperos, mas se ela esquecer de colocar sal, vai estar cheiroso, as pessoas vão ver, e quando nós formos comer, você vai dizer que está faltando alguma coisa? Quer dizer, aquela pintadinha de sal, aquele pouquinho ali, ele faz uma diferença enorme numa comida. Não é verdade? Então o tema de hoje, ele te convida a ser exemplo, mas não como Mateus transcreve quando Jesus fala com ele. Olha, pare. Jesus diz assim, então falou Jesus às multidões, aí ele abre e diz, e aos seus discípulos, porque você e eu, nós somos discípulos do Senhor, porque nós somos chamados, nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, e nós somos chamados para ser uma nova criatura. Então essa história, que eu vou falar já já que está aqui no Manancial, que há um dito popular, fazei o que eu digo e não fazer o que eu faço, isso não é bom para nós. Literalmente. Isso é uma armadilha que o diabo coloca para que a gente dê falso testemunho. Então vamos ver o que o Manancial traz para nós na noite de hoje. O autor, Maxwell Gruber, ele coloca assim, ele se baseia nessa leitura que fizemos alternada, e ele traz a ele a base do texto, o versículo 3. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, meus amados, meus queridos, nessa noite, nós somos chamados para que todos nos vejam, principalmente, preste atenção na palavra de hoje, dentro de casa. Principalmente no meio chamado familiar. Não é no meio da família. Há uma diferença entre família e familiares. Família é você, sua esposa e seus filhos. Ou você, seu esposo e suas filhas. Certo? Familiares são os meus irmãos que foram constituídos pelos meus pais, primos, avós. E aí a turma toda. Como eles nos olham. Como eles nos tratam. Como nós tratamos eles. Entendeu agora a palavra? Se a palavra liberta, como é que está o nosso relacionamento familiar? Se a palavra restaura, como é que está o meu relacionamento familiar? Então cuidado para não dizer que vive e que pratica outra coisa. Nós somos livres. Nós somos chamados para sermos livres. Literalmente livres. Liberto de tudo aquilo que o pecado escraviza o homem. Porque o papel do diabo é escravizar o homem ao pecado. Vamos adentrar no texto. Na primeira parte, o autor coloca, havia falta de conexão entre a teoria e a prática. A teoria é conhecimento e a prática é a vivência. Presta atenção. O autor diz, havia falta de conexão entre a teoria e a prática na vida dos escribas e fariseus. Os escribas não eram necessariamente um grupo religioso, mas membros de uma categoria profissional. Eram cópias, ou melhor, copistas da lei. Em uma época onde não existiam gráficas ou máquinas de xerox. Os escribas ganhavam a vida copiando textos bíblicos no Antigo Testamento. De tanto copiar, eles acabaram virando conhecedores das Escrituras e tinham de memória várias passagens. Olha lá. Conhecer é uma coisa. Viver a Escritura é completamente diferente.
completamente diferente. Porque viver a Escritura é quando nós dizemos agora que o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem direciona a nossa caminhada. Olha lá como é forte, ou como nos chama muito a parar para entender a palavra. Veja bem, os escribas foram considerados autoridades quanto à interpretação e começavam a exercer a função de ensino. Deixavam, porém, a desejar a um ponto, o ponto primordial, a prática. Eram exímios conhecedores dos escritos sagrados, mas isso ficava apenas no campo intelectual. A palavra não transformava suas vidas, porque eles não a colocavam em prática. É muito bom quando a gente diz, olha, quem é o pior ou quem foi o pior dos discípulos de Jesus Cristo? Tenho certeza que você vai dizer o nome dele. São 5 letrinhas. Judas. Quem é o pior dos homens? Judas, porque ele traiu Jesus Cristo. Traiu a confiança de Jesus Cristo. Ele levou, meu irmão, o problema é que Judas, ele abriu o coração para as concupiscências, os desejos da carne. O dinheiro. O dinheiro o corrompeu. E o diabo sabe qual é o meu ponto fraco e o teu ponto fraco. E ele sabia qual era o de Judas. Mas ele esqueceu que Jesus também sabia. Porque antes do fato acontecer, ele chegou para Judas e disse, Judas, faz o que está cheio o teu coração. Então Judas ali, ele sentiu, ele sabia o que estava fazendo. Só que ele estava tomado pela prática, não do conhecimento da palavra, como estava com Jesus Cristo. Ele estava tomado pelo desejo da carne, da prata, do dinheiro. Se eu fosse falar hoje de um outro discípulo, eu vou dizer, mas Pedro teve, para mim, Pedro não vale uma pedrada. Porque vai doer meu braço quando eu for lançar uma pedra nele. Por quê? Porque ele também traiu Jesus Cristo. E não foi uma vez só, não. Inúmeras vezes. Quando, certo momento, inclusive o pastor Emanuel usou na sua fala na live de sábado, quando ele diz assim, mas só tu tens a palavra, só tu sabes o caminho. Para onde iremos, se só o Senhor sabe? Em outro momento ele chega para Jesus e diz, Jesus, pode dar o sangue na canela, pode dar o que der, mas nós estamos contigo. E o Senhor ouviu calmamente todas essas palavras e disse assim, Pedro, não façais assim, Pedro. Não é com a espada que a palavra vai estar em primeiro lugar, mas é com a prática do amor que ela vai estar em primeiro lugar. E aí o Senhor restaura aquele homem que não perdeu o seu pescoço porque ele deve ter tirado com o susto da espada que Pedro foi à sua orelha. Mas Deus disse assim, Deus na pessoa de Jesus Cristo disse o quê para Pedro? Pedro, hoje mesmo, me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Você já pensou? Aquilo houve, acho que um remorso dentro de Pedro, porque ele estava dizendo algo, mas a prática da sua vida estava sendo descoberta. Estava sendo aberta. E ele sabia porque o Senhor havia conversado com ele. Só depois da crucificação, só depois da morte, só depois da ressurreição que Jesus aparece e aí ele tem uma nova caminhada. Aí eu não posso nem levantar os meus braços para lançar, mas sim para palpá-lo, porque aí ele teve uma vida digna diante do Senhor Jesus Cristo. Então a vivência da palavra, ela é transformadora. Não é conhecer a palavra, é praticar a palavra. A prática da palavra é quem muda o homem. Não é o conhecimento. O conhecimento muitas vezes cega o entendimento espiritual. Porque, é claro, evidente, quando eu estou sentado com a nossa equipe de trabalho, eu digo, mas eu preciso que seja feito assim, assim, assim. Sim, mas o sistema vai entender que faça assim. Como é que vai ser feito daqui para frente? Porque é uma questão lógica. Não existe outra interpretação. Ela é lógica. Na vida espiritual, nós não conseguimos explicar a ação de Deus. Nós precisamos viver
crer nela. Quando eu disse em relação a irmã Jó, tem calma, porque no dia da sua cirurgia, o Senhor está preparando a equipe. Está aí a resposta. Então eu quero dizer a você assim, tem calma, meu irmão. Não sabemos o que estamos passando. Não sabemos. Sabemos, sim, que a palavra diz que os dias são difíceis, são maus a cada momento. Mas precisamos entender a palavra quando ela nos chama agora para dar testemunho no meio de toda essa maldade. Toda essa maldade que é constituída pelo diabo. As desavenças, contendas, os parentes que não se falam um com o outro, o rancor do meio, a falta de perdão, tudo isso daí não vem do Senhor. Então, se nós dizemos que somos uma nova criatura, nós temos que aprender a prática que vem com o Senhor. Mesmo ele tenha sido traído pelos seus, quem ele escolheu, um a um, mesmo ele amando como ele me amou, como ele também te ama, ele naquela cruz, naquele madeiro, nos seus últimos suspiros, ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor? Isso serve para nós como exemplo? Isso nos choca quando muitas vezes nós queremos tomar decisões rancorosas, quando o nosso coração fica pretinho de mágoas, quando deveríamos não ter essa atitude sobre nós, porque nós somos chamados agora para sermos diferentes. Porque eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã que está nos escutando nessa noite. Quando você entrega o seu coração, a sua vida diante de Deus, Ele muda. Pode não ter nada, você não tem nada materialmente, mas você fica cheio do Espírito. E é Ele que cuida de ti. Então é necessário cada um de nós entendermos a necessidade de experimentar essa palavra. Mas não experimentar, como o Senhor diz aqui no capítulo 23, como os fariseus e como os escribas. Mas experimentar como discípulos verdadeiros. É preciso nós entendermos essa diferença. Porque não há nada melhor, não há nada melhor do que servir ao Senhor com autenticidade. Vou para o último parágrafo da nossa leitura de hoje, quando ele diz assim, muitas vezes nós agimos como os escribas, igual como a irmã Rosângela, a esposa do irmão Orlando, ela está falando aí. Realmente o autor também coloca isso aí. Conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que é certo e errado, pregamos sobre ela, mas na hora da ação fazemos o que não condiz com a Escritura. E aí, não fomos igual a Judas, não? Será que nós não fomos igual a Pedro também? Ou será que nós não somos piores do que eles? Esse é um momento de reflexão. Esse é um momento de avaliação de nossas vidas. Até mesmo porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então eu prefiro refletir no dia de hoje. Eu prefiro pedir ao Senhor, Senhor, restaura-me, me perdoa, Senhor, nesse momento. Para que, se o Senhor me chamar amanhã, eu possa ver a Tua glória. Eu possa estar diante de Ti. O Senhor possa me chamar. Do que simplesmente Ele dizer, eu lhe dei várias oportunidades, Valone. Inúmeras oportunidades. Mas você não mudou. Então, eu quero te dizer, aqui também não é sua casa. Porque você não mudou para entrar nessa casa. Saia. Porque é isso que vai acontecer, meus irmãos. Claro, evidente, eu espero que comigo não aconteça isso. Mas eu estou falando à luz da palavra, é isso que acontece. Se você tem a oportunidade de mudar e você não quer mudar, você não tem o direito de estar na casa do Senhor. Por mais amor que Ele tenha por você ou por mim. Então é preciso mudarmos. E mudarmos enquanto há tempo. Vou fechar agora mesmo a palavra com ainda o último parágrafo, onde o autor coloca na exortação dessa noite. O famoso dito, como eu já disse no início da nossa fala, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não pode ser aplicado a nós.
Isso muitas vezes, né, graças a Deus, né, eu tenho dito muito assim, hoje eu sou uma nova pessoa, depois que Deus, pela sua misericórdia, pelo amor, Ele me chama ali para a antiga congregação batista, alguns ainda diziam assim, a Arca de Noé, que ela era toda de madeira, e me dá a oportunidade de recomeçar a minha vida com a minha esposa, com os meus filhos, servindo a Deus à luz da palavra. É bem verdade isso, servindo a Deus à luz da palavra. Hoje eu tento ser, me esforço para viver essa palavra. Tentar não, eu me esforço para viver essa palavra. E que adiantar você chamar um nome feio dentro de casa, uma palavra áspera, melhor dizer assim, né? Dentro de casa, com alguma coisa que aconteceu, e quando seu filho for chamar, você vai querer bater na boca dele ou bater nele. Se você mesmo está dando esse testemunho dentro de casa, por que você quer corrigir o que você mesmo não se corrige? Já pensou nisso? Porque os nossos filhos, eles espelham muito em nós. E o pior não é nada, é quando nós não temos o que fazer com que eles espelhem, eles vão para o mundo. Aí, meu irmão, eles não têm o que ter. Só a desgraça do mundo. Por isso que muitas mães choram, lamentam, né, porque os filhos estão perdidos. Simplesmente, cadê a luz dentro de casa? Cadê o farol dentro de casa? Cadê o tempero dentro de casa? Pense nisso. Tenha um carinho em relação à palavra, porque na noite de hoje ela te convida assim. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de libertação. Hoje é o dia de eu dizer assim, meu Deus, vem aqui. Concluo a palavra de hoje quando o autor diz assim, precisamos ser referência para as pessoas. Caso contrário, não teremos credibilidade alguma quando formos corrigir a atitude de alguém. Deus requer um bom testemunho de seus filhos. Anote aí, para você ler daqui um pedaço. Efésios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Pense nisso. Reflita na palavra. E há necessidade de você pegar a Bíblia, riscá-la mesmo, mas não risque com caneta para estragar a Bíblia. Riscar, que eu quero dizer, marcar. Por exemplo, eu leio a palavra noutra, eu pinto ali, marco, que é para saber que eu já li aquele texto e que aquele texto falou comigo. Senão você pega o rodapé dela, essa parte, escreva nela, busque o conhecimento da palavra. Porque é a palavra que liberta o homem. O homem sozinho não se liberta não, porque nós não conseguimos. Então eu te convido assim, reflete, se você hoje é uma nova criatura, se você é chamado para ser luz, se você é chamado para ser diferente, precisa mudar alguma coisa? A noite de hoje é uma noite de mudarmos, mas mudarmos mesmo. Nós temos a oportunidade de refletir hoje. Por que eu estou te dizendo isso? Só um segundo. Dá para cantar aquele hino assim, eu sou livre, nem que seja o final para me terminar? Ok, prepare. Está lembrado na crucificação de Jesus Cristo? Tinha 2 jovens ao lado dele, 2 pecadores, 2 bandidos. E um questionou, um defendeu. O Senhor vira o rosto, olha para ele e pergunta, você crê? Ele crê. O Senhor Jesus diz assim, hoje mesmo estará na casa do meu Pai. Pensou nisso aí? Então a gente não sabe se o anjo mau, nós pedimos que não, mas ele pode nos atingir, porque nós estamos nas mãos do Senhor. Mas se o Senhor te está dando a oportunidade de hoje, você está ouvindo a palavra,
você tem entendido a palavra, porque peça a orientação como eu pedi, para entender a palavra. E você ainda continuou com uma vida amarga, com um coração amargo, sem perdão ou com a ausência de perdão, quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus não mora com você. Deus não está com você. Porque Deus não comunga com as atitudes das trevas. A própria palavra diz que quando a luz chega, as trevas dissipam. Ela corre, ela sai. É simples de você ver isso. É simples. Se você estiver no seu quarto agora e apagar todas as luzes, seu quarto vai ficar escuro. Mas se você acender a luz, nem que seja do seu celular, um flash, você vê que ele faz uma transformação no ambiente. Você consegue olhar o ambiente. Assim é o Espírito de Deus. Ele faz a diferença em nós. Então, viva a palavra não como conhecedor intelectualmente. Viva a palavra na prática, para que o amor de Deus abunde sobre sua vida, para que a misericórdia de Deus nos transforme e nós possamos estar diante do Senhor. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face e te proteja em nome de Jesus. Amém? Pense nisso. Não perca tempo. Lembre-se da mensagem de ontem. O tempo é cruel. O tempo deixa cicatrizes em nós. Não deixe cicatrizes do pecado, mas deixe a glória de Deus te marcar. Amém? Fica com Deus. Vamos louvar? Louve em casa, cante em casa. Vá, cante em casa. Nada além disso. Que prepara para nós um caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Os lábios dos pecados nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz como a neve, aceitamos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante forte, diga assim: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Olha o que o final diz. Se não diz no que diz na palavra de hoje, ele diz assim: alvo mais que a neve.
mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ok? Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É como o irmão Mariano acabou de dizer: viva o dia de hoje como se amanhã o Senhor viesse te buscar. Então mude hoje. Pense nisso, filho. Assim como aquele homem naquele madeiro, naquela cruz, naquela morte sanguinária, ele teve a oportunidade de mudar. Um não aceitou. Ele teve duas mortes, física e espiritual. Mas o outro que estava ao lado de Jesus, ele reconheceu a pessoa de Deus, e Deus o sondou naquele momento, mesmo ele não tendo nenhum exemplo de vida, a não ser um exemplo negativo. Mas naquele mesmo dia, naquele momento, naquele final de tarde, o Senhor levou para a glória. Isso é amor. Então você tem a oportunidade de hoje de mudar. Não deixe para amanhã. O que podemos fazer hoje? Tem uma noite de paz. A irmã Lucicleide pede que cante Galhos Secos. É possível? Juninho, eu espero que você aí com a Nadiele esteja, nem que seja no violino, no violão, mas também esteja louvando. Tá certo? No cavaquinho, como a Sueli está me dizendo aqui. Tem como fazer galhos secos? E aí nós estamos concluindo a palavra de hoje com mais um louvor. Galhos secos de uma Árvore qualquer, de ninguém jamais. Amém, Fabiana? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Creia que o Senhor é contigo. O Criador Fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os filhos crescerem com o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, nossa alegria, para nossa alegria. No livro de Números, capítulo 6, versículos 24, 25 e 26, ele diz algo fantástico. Ele diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
uma noite de paz. Amanhã temos mais. Quarta-feira, 4 horas da tarde, nós temos a sala de oração. Temos muito a agradecer e temos muito o que colocar diante de Deus. Uma noite de paz, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.